Olá, hoje a gente vai fazer uma análise aqui juntos sobre uma canalização, tá, de uma extraterrestre chamada Sheliana. O primeiro ponto que a gente precisa entender aqui nesse vídeo, nesse conteúdo de hoje, é que o objetivo é a gente fazer uma análise, a gente questionar as nossas crenças, de maneira que a gente vai aumentando, né, que a gente possa aumentar a nossa compreensão, o nosso entendimento, expandir a nossa consciência, de maneira a começar a perceber como que as crenças do coletivo e as nossas crenças pessoais mesmo, de alguma maneira, impactam, né, ou como que elas estão impactando a nossa vida. Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Glaucia Comiglio, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Então, é importante deixar bem claro que o objetivo não é denegrir, agredir ou atacar pessoas. Por favor, não ataquem pessoas, né? Aliás, vamos parar de atacar pessoas, porque já tem muitas pessoas atacando outras pessoas. O que nós vamos fazer aqui, inclusive também, não é questionar pessoas. Nós vamos questionar crenças. Quem estuda, né, espiritualidade, autoconhecimento, sabe, ou pelo menos deveria saber, ou pelo menos deveria questionar as suas próprias crenças, porque é a partir de, porque é a partir, né, das nossas crenças que a gente cria uma visão de mundo, que a gente cria um paradigma, e que, se assim podemos dizer, e vamos entender aqui durante essa nossa análise que a gente vai construir juntos aqui, que sim, as nossas crenças criam a nossa própria realidade, a nossa percepção, a maneira que a gente percebe e descreve o mundo. Então, só para deixar bem claro, vamos questionar crenças apenas, somente, ok? Não temos o objetivo de atrapalhar, atacar, né, o trabalho de ninguém. Até porque essas pessoas, assim como nós, têm as suas vidas também comuns, né, têm o seu trabalho, e pela pesquisa até mesmo que eu fiz, essas pessoas também contribuem com ações sociais, acolhe pessoas, animais, também se doam, né, de alguma maneira, em prol da sociedade. Então, apenas para te contextualizar, o que que acontece? A Sheliana, ela é, então, uma extraterrestre que, até então, só pode ser canalizada por uma única pessoa. Então, a gente vai, a partir de agora, eu vou dar play aqui. Eu deixei na velocidade aqui 1.5 no vídeo da Chiliana, tá? Não aqui eu onde eu tô falando. Então, se a hora que você for assistir, você pode acelerar o meu vídeo também. Mas eu deixei em 1.5 porque o vídeo é um pouco extenso e a gente vai fazer essa análise aqui juntos, então só para poder acelerar um pouquinho. Vocês me falem nos comentários, depois vocês me dão um feedback aí se ficou muito rápido ou se tá ok, se dá para acompanhar. Então eu vou dar play aqui e vamos lá para nossa análise. Saudações. Saudações. A unidade joga-se para trás. Sim, É muito ruim, perigosamente. perigosamente para trás. Mas esta também quer fazer a unidade caiu, fase 2. É a outra unidade. Sim, estamos prontos. Podemos. Ah, você já quer já responder, não vai falar nada. Tá bom. Nós temos algo a dizer, mas será naquele momento em que todos os mentores falam. Ah, entendi. Tá. Ah, como manter a calma? Então, aqui, ó, existe uma pessoa, né, que está disponível, preparada e conectada para receber essa canalização. Então, a Sheliana já dá as saudações, ela já se apresenta, então, a partir de agora é a Sheliana que vai falar. E aqui, pelo que dá para a gente perceber, vai meio que rolar um jogo, né, tipo, de perguntas e respostas. Então, essa outra pessoa vai trazer as perguntas, que supostamente são perguntas de outras pessoas ali, né, da comunidade, dúvidas de pessoas que acompanham o trabalho da Sheliana. Vamos lá. Calma quando tudo está um caos. Perceba que a calma é um fenômeno interior. Ela é feita
por um espírito que está consciente de si mesmo, tanto em relação às suas fortalezas, quanto em relação às suas fraquezas. Quando você tem noção exata de quem você é, ou pelo menos uma noção aproximada, você é capaz de manter a calma, mesmo que esteja num barco a pique de afundar. A calma interior vem do autoconhecimento, vem do conhecimento, porque o primeiro lhe capacita a saber aonde você pode receber de si próprio as energias para agir, e o conhecimento lhe traz ferramentas para você saber como agir, entende? O que agir, como agir. Neste caso, a prática do bem ajuda como uma alça, um bote salva-vidas, pode falar assim, um bote salva-vidas, porque é mérito, quem bem planta, melhor colhe. Isto é uma verdade em qualquer ponto deste universo, e a minha civilização acredita em qualquer universo. Então, manter a calma em momentos de caos vem deste trabalho diário de saber quem é, de não menosprezar as suas virtudes, de enfrentar com maturidade os seus defeitos, mas conhecer muito, estudem muito. Se há algo que teremos que lhes pedir para os próximos 10 anos, é que vocês estudem muito, diversifiquem muito o seu conhecimento. Aprendam agricultura doméstica, aprendam a fazer armazenamento de grãos, aprendam a fazer em casa coisas que hoje vocês compram, não no sentido de que vai haver privação, mas no sentido de vocês evitarem conservantes, acidulantes e nanotecnologia que os tornará, porque é isto que visa, torná-los escravos de um sistema ou mantê-los escravos deste sistema. Ao reduzirem o consumo que vem de fora para produzirem o que vem de dentro, vocês estarão preservando sua saúde física e mental. E isto será essencial para os próximos 10 anos da humanidade da Terra. Eu acho que as pessoas, elas... E, ó, já cabe a nossa primeira análise. Eu deixei ela dar a resposta por completo, também até para não ficar pausando aqui toda hora o vídeo. Mas vamos lá. Aqui já vem o primeiro questionamento. Tem algo, assim, de extraordinário que ela tenha falado aqui para a gente agora? Tem algo assim, por exemplo, que você fala, uau, que bom, deu um boom agora de consciência, caramba, a gente não sabia disso. Realmente a Sheliana trouxe algo que a humanidade não conhece, que a gente precisa aprender, que é novo. Até então aqui eu não vi nada de novo, nada de surpreendente. Por quê? O que a Sheliana está trazendo para nós nesse momento, ela falou que para a gente, né, ter calma em momentos difíceis, a gente tem que conhecer as nossas emoções, a gente tem que praticar o autoconhecimento, buscar o conhecimento. Isso é alguma novidade para alguém? O que ela está falando aqui, basicamente, é sobre inteligência emocional. E nós sabemos que nós precisamos mergulhar para dentro de nós, compreender, né, o que somos, né, como funcionamos, como a gente lida com as nossas questões. Então, até aqui, nesse momento, não tem algo de extraordinário. Porque se a gente for partir do pressuposto que um ser de luz, né, um ser de outra galáxia, de outro planeta ou de outra dimensão, é mais evoluído que nós, tem como papel, né, por amor, por contribuição, né, vir aqui contribuir com a humanidade para ajudar a gente no nosso despertar, na nossa percepção, né, na, na nossa mudança consciencial, ela não está trazendo nada, aparentemente, que a gente já não saiba e que muitos de nós vêm praticando, que é essa jornada, o processo do autoconhecimento. Então, aqui, assim, a priori, não estou vendo nada de, realmente, de magnífico, que você fala, caramba, esse ser realmente é bem evoluído, olha a informação que ele trouxe. Elas percebem em você ou nos seres extraterrestres uma calma que não é padrão da raça humana. Correto. Nós vivemos mais oscilações muito altas de euforia e depressão. E talvez eles queiram entender por que é que vocês extraterrestres conseguem manter uma calma, não só porque a vida de vocês já é mais simples devido à evolução, mas mesmo estando aqui na Terra, no meio desse caos que a gente causa aqui. Veja, em Hyperion, nós tendemos ao estresse zero, mas não O Parian, né? Acho que é esse o planeta. temos estresse zero. Lembre-se que convivemos com habitantes naturais do planeta e que temos uma obrigação de ser para estes seres irmãos mais velhos, mas não interferir em suas escolhas. Neste momento, Esse é um ponto, eu vou parar aqui só para você gravar essa frase. Não interferir em suas escolhas. Isso, dentro do processo de autoconhecimento, dentro da espiritualidade, é muito usado, tá? Não interferir nas suas escolhas, né? Ou não interferir na escolha do outro, o que
automaticamente conecta a gente com outro tema, que daí a gente discorre aqui durante a nossa análise, que é a questão do livre-arbítrio. Então, grava essa palavra, tá? Não interferir nas suas escolhas. Momento, há 3 tribos étnicas diferentes e elas querem o poderio, disputando entre si o poderio. Nós não podemos interferir nos ditames deles, mas temos feito reuniões para acalmá-los. Como eles densificam a atmosfera, a cidade das nuvens em que você esteve, por exemplo, elas passam a sofrer instabilidade. Se eles fazem armas de destruição em massa, estas cidades correm risco. Então, o nosso planeta tende a estresse zero, mas não vive situação de estresse zero. Contudo, a minha civilização, no longo tempo que ficamos vagando até encontrar Hyperion, para sobreviver. Aqui também, né? A gente pode, né, dar para entender um pouco que nem a gente tende ao estresse zero, mas no meu planeta não vivemos no estresse zero. Bom, se no planeta da Sheliana não se vive no estresse zero, então, pelo que a gente está entendendo lá, também tem problemas. Então, será que o planeta dela é tão mais evoluído que o nosso? Não sei. Teve que usar muita de interiorização. Era muito importante estarmos em contato com o eu anterior, porque imagine, unidade de som, como é difícil você estar no silêncio absoluto do espaço. Há muita beleza, sim, mas há uma monotonia muito grande. Você é obrigado a conviver 24 horas por dia no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, com ração progressiva de alimentos e água, compreende? Então, como você chama aqui burnout, nós tivemos nos primeiros 150 anos um volume de suicídios muito grande. Este desespero em massa de cada nave, algumas naves levou à destruição. Então, aqueles que sobreviveram. Ó, aqui, pessoal, é um ponto bastante importante. Lembre-se que a gente está fazendo essa análise para a gente trazer um pouquinho mais de compreensão de como as crenças impactam as nossas vidas, como impacta o nosso psicológico, tá? A nossa psique. Então, aqui a Chiliana está trazendo que há suicídios no planeta dela, né? Que já houve suicídios em massa, tá? Suicídio é um tema bastante complexo, tá? A gente não pode trabalhar em cima desse tema de maneira simplória, tá? Vamos continuar seguindo aqui. Criaram mecanismos de defesa no autoconhecimento. Éramos estimulados pelos nossos mentores espirituais a encontrarmos o equilíbrio entre o que eu sou de bom, o que eu preciso melhorar em mim, aceitando a sombra. Este período extraordinário de compreensão que vivemos nos mostrou que o único caminho é o autocontrole de nossas emoções. Então, sim, nós temos momentos em que, como vocês dizem, a adrenalina sobe. Quando estamos, por exemplo, debaixo de um ataque com as forças draconianas, e num ataque você nunca sabe o que pode advir, concorda? Existe sim medo. Ainda que não tenhamos medo da morte, tememos pela missão, tememos pelas consequências, pelas vidas que podem ser perdidas, compreende? Em os dois lados. Ainda assim, nestes momentos, nós somos treinados para manter a absoluta calma no controle das nossas emoções, mesmo com a adrenalina em ascensão. Os mais velhos de nós cantam e oram como se estivessem num campo de paz e amor. Os menos maturos de nós mostram nas mãos que tremem, no bater de asas dos narizes, no movimento das guelras daqueles que as têm, o medo que está os consumindo. Mas o todo ampara. Então, lembre que eu falei que nós temos equipes que fazem mentalizações e que estas equipes atendem o cilindro azul, não importa em que hora vocês entram. Estas equipes, nestes momentos, como que não soltam as mãos uns dos outros, ficam assim ligados e conectados, vibrando para os mais imaturos não porem a perder todo o trabalho. Vocês não têm esses recursos. Esta é a diferença. Vocês combatem, vocês são muito egoístas, hiperreativos, por isso precisam muito aprender. Compreende? Uma boa lição é aprender a não ser tão reativo. Então, vamos pegar desde lá de trás, né, o que ela veio falando. Percebam de novo que ela vai falar sobre a questão do autocontrole. Continua sem novidade essa fala dela. Lá atrás também ela tinha comentado sobre as pessoas comerem, né, os alimentos mais naturais. É outro conhecimento, pessoal, que nós já temos, né? A gente percebe que hoje em dia, com essa industrialização, os nossos alimentos estão ficando cada vez mais enlatados. A gente tem também conhecimento sobre o problema dos agrotóxicos. Mas aí, por isso que eu falo para vocês, até agora não tem nada de novidade e tá simplório, por quê?
A gente está pegando temas muito sensíveis e colocando assim de uma maneira muito genérica e, novamente, simplória. Por quê? Quando a gente fala de alimentos, a gente tem que falar de acesso, né? E eu não sei se no planeta aí da Sheliana, eu não sei se lá existe capitalismo, né? Talvez não exista, porque é muito fácil, muito simplório, é simplório mesmo, não é simples, tá? Porque existe diferença entre simples e simplório. É muito simplório você chegar e falar assim, produzam seus próprios alimentos. Nesse modelo de sistema que nós vivemos, e a gente precisa ficar atentos para isso, está cada dia mais corrido. As pessoas estão cada dia mais tendo que vender mais a sua força de trabalho para conseguir o quê? A sua própria sobrevivência. Quando a gente fala de sobrevivência, a gente também está falando do quê? De abrigo e de alimentação. Então, apesar da gente ter já esses conhecimentos, né, sobre uma boa maneira de se alimentar, o próprio sistema nos condiciona a consumir mais ainda tudo que é industrializado. As pessoas hoje em dia, elas quase não têm tempo. As pessoas hoje em dia, elas estão cansadas. Se a gente parar para abrir os nossos olhos, a nossa mente, né, ter uma percepção da realidade, do fato que se apresenta em si, pode verificar que a maioria das pessoas passam a maior parte do seu tempo vendendo a sua hora de trabalho, seu esforço braçal, para conseguir ter a sua própria sobrevivência. Então, não é tão simples, Sheliana. Produzem vocês mesmos os alimentos em casa. Outra coisa que eu falei sobre o acesso, por isso que eu falei, dá pano para manga. A gente não pode ser simplório com alguns assuntos. As coisas naturais, né, os alimentos naturais, eles tendem a ser o quê? Mais caros. Então, as pessoas não têm acesso. Tem gente que come todo dia bolacha, porque é a única coisa que tem para comer, porque é o quê? É industrializado, é mais barato. Então, complicado. Essa questão que ela fala novamente, né, do autoconhecimento. Gente, a gente sabe, né, que a gente. Vocês são muito egoístas. Quem aqui não sabe que nós somos egoístas? Alguém aqui não sabe? A nossa realidade. A gente vê os fatos. É só olhar para os fatos e ver que a humanidade é o quê? Egoísta. E o problema é que a gente sabe disso. O problema é que, o que que acontece? O que que é a sociedade, que eu costumo falar? Eu sou a sociedade, né? Eu sou o mundo, eu sou a sociedade, eu sou a política, eu sou a religião, eu sou a filosofia, eu sou a matemática. Você é a sociedade, você é a religião, você é a política, você é a educação, você é a filosofia, você é a ciência, você é a matemática. Por quê? Porque nós construímos isso daqui. Nós fazemos parte disso. Tudo isso que a gente vê aí fora, esse egoísmo, os tabus, os preconceitos, é tudo uma projeção, é a soma, né? É a somatória do que tem individualmente dentro de cada um de nós. Então a gente projeta, mas nós somos tudo isso. Mais uma vez, e até aqui, não vi nada de extraordinário que a Sheliana traga para nós, sendo ela de um outro planeta, né, de uma outra dimensão, um ser mais evoluídos que nós. Ela não trouxe até esse momento nada assim que, como eu falei, que desse um boom, que você fala, caraca, os seres humanos, os terráqueos não sabem disso, e eles precisam saber. Chegou essa nova informação. Né? Já é uma maneira de ir Sim, aprendendo, sim. treinando. Não ser egoísta também é uma outra maneira. Gostaria de saber qual o conceito de orixás para a Sheliana. Existe algo similar em outros planetas? Não, não de meu conhecimento. É claro que existem planetas que têm este orixás. Orixás. Sim, existem planetas onde divindades são honradas, mas na minha civilização isto não tem. O que eu aprendo com vocês é que existem seres dentro da cultura africana que foram deificados, não é isso? Ó, aqui, né? De novo, vamos questionar crenças. Primeira coisa, nós sabemos, através do que? De fatos, tá?
toda religião, até mesmo o mito, né, ou a cosmovisão, ou a cosmogonia, que é de origem africana, normalmente elas são deturpadas, né? Elas são menos aceitas, elas são esculachadas. Vocês percebem que até aqui, pô, a Sheliana, cara, você tá numa outra dimensão, se você é um ser mais elevado, né? Será que você não tem uma visão, vamos dizer assim, mais ampla que nós, terráqueos, sobre isso? Então vocês percebem um pouco, não sei, talvez como que são as nossas crenças, né? A própria Sheliana desconhece, ela não sabe muito bem essa questão dos orixás. No planeta dela não tem, né? Ela desconhece. Mas ela fala também que ela aprende com a gente. Caramba, mas se você é mais evoluído, você não deveria ensinar? Ah, então, beleza, essa troca. Ela ensina, mas ela também aprende com a gente. Bacana, legal. Mas então me parece que a Sheliana não aprendeu com a gente muito bem, ou a Sheliana não estudou sobre o mito, né? Sobre a cosmogonia ou a cosmovisão iorubá, né? Percebam? Será que se fosse de alguma outra origem, a Sheliana saberia? Não sei, né? Isso é o quê? Questionando crenças. Sim. No atual turbilhão energético, caminho da introspecção se faz necessário. Como manter a organização mental e espiritual com tantas mensagens subliminares, desastres diários, influência das forças trevosas e etc.? Sim, foi o que acabamos de conversar. Quanto mais consciência de si mesmo você tiver, menos influenciação externa você terá. Seres manipuláveis são aqueles que têm inteligência racional limitada, pouco conhecimento, pouca inteligência espiritual, não que não tenham fé, são radicais em suas crenças, e uma inteligência emocional bastante primitiva, onde empatia, misericórdia, compaixão. Aqui eu já vou parar, né? Porque ela está falando de manipulação e cabe a gente fazer uma análise também. E aí, nesse ponto, Sheliana, eu concordo com uma visão com essa informação que você traz. Por quê? Seres manipuláveis, né? São esses que realmente têm o racional limitado. Na verdade, não é que é limitado, às vezes não exerce. E será que até mesmo essas crenças que você está trazendo, né? Será que isso também não é uma forma de manipulação? Por que que eu pergunto isso? Por que que eu questiono isso? Porque lá atrás você falou que no seu planeta, né, existe essa estrutura que quando as pessoas estão ali destruindo, desorganizando alguma coisa, existem esses outros seres, né, que eles ficam, você deu o exemplo, né, de como se tivesse grudado, né? Eles ficam ali trabalhando para evitar, para ajudar que as pessoas causem, né? Naquele exemplo que você deu dos mais novos, causem o maior estrago. Mas, né, não há intervenção, porque os seres não podem intervir nas escolhas dos outros. Aqui eu gostaria que você fizesse uma reflexão comigo, tá? Por que que eu falei daquela hora para você guardar isso, né? Não podemos intervir nas escolhas dos outros, porque normalmente é essa justificativa que se usa. Então, veja, imagine o seguinte: imagine que, vamos supor, eu tô com o meu sobrinho, tá? E a gente está num lugar alto, e meu sobrinho tá ali, cara, brincando, tá? Sabe? Não tá nem prestando atenção ao redor no que tá acontecendo. Ele tá entretido lá no que ele tá fazendo. Só que eu, sendo mais velha, e eu tô um pouco afastada, eu tô vendo que vai dar ruim. Eu tô vendo que a forma que meu sobrinho tá brincando, ele vai cair, vai dar merda. Eu, e pergunto pra você, o que você faria? Você vai lá e avisa, fala assim, para, né? Vem pra cá, para com isso, que vai dar ruim, você vai cair, vai dar merda, vai acabar tudo. Ou, ah, não, é a escolha dele, eu não posso interferir na escolha dele, então eu vou deixar ele cair lá embaixo, acabar tudo, dar merda, você entendeu? Então, percebem a justificativa? E mais uma vez, até este momento, nada de novo, né? Essa questão aí que ela falou, dos mestres também, pergunto a você, de fato existe? De fato é uma crença? Aqui a questão não é, como eu falei para vocês, né? Também não é anular a experiência de ninguém, não vou anular as suas experiências, não vou anular as minhas experiências,
é que aqui o que cabe, quando ela traz essa questão da manipulação. Por isso que eu convido todos vocês, para que a gente use todas as ferramentas que a gente tem, né? Cognitiva, emocional, intuitiva, para fazer uma análise crítica sobre as crenças. Eu gosto muito, quando o Krishnamurti falava, e ele sempre bateu em cima disso, né? Quando ele estava ali, dando os seus ensinamentos, ele falava, pessoal, aqui não tem mestre, tá? Aqui só tem um orador fazendo uma reflexão junto com vocês. E nessas reflexões, ele mesmo, ali junto com as pessoas, ele falava, é possível a gente se libertar das nossas crenças? Né? É possível sermos livres? O que é a liberdade? Questionamentos, sabe? E é importante a gente fazer essas perguntas. Porque pensa assim, ó, quando a gente principalmente fala assim, nós criamos a nossa própria realidade. O entendimento que eu tenho, tá? Neste momento. A informação, ela existe, tá? A informação, ela está disponível já no cosmos, né? Nós temos também muitos estudos já avançados, né? Experimentos em relação a isso. Sobretudo em relação à mecânica quântica. E é aí que a gente tem que tomar esses cuidados e tem que fazer os questionamentos, porque assim, se não faz, começa a embolar as coisas, falando que a mecânica quântica comprova a existência de Deus, que a mecânica quântica comprova a reencarnação, tem que tomar cuidado, pessoal. Mecânica quântica não estuda isso, mecânica quântica estuda fenômenos. Existem outras áreas de estudo, tá, que ficam no campo da metafísica, e não é metafísica, às vezes tem gente que fala no sentido sarcástico alguma coisa, mas de fato é uma área de estudo. Então você tem a física, você tem metafísica e você tem filosofia. Entendeu? Unir, né, olhar para a mecânica quântica com uma visão metafísica e filosófica, alguns cientistas fazem isso, tá? Outros cientistas não fazem, só querem trabalhar com os fenômenos. Então a gente tem que se questionar para não começar a embolar, porque a espiritualidade ela começa a embolar esse monte de coisa e começam uns argumentos que não faz sentido. Então a informação ela já existe, ela já está disponível, tá? Então pensa que isso é uma forma só didática. Olha aqui para essa minha mão como se isso daqui fosse o universo puro e natural, tá? Aqui estamos nós, Terra, planeta Terra, com as leis da física que que a gente vai conhecendo, vai avançando, com a nossa biologia, com a nossa fisiologia, beleza? Nossos cérebros, nossos processos. Então, nós, enquanto observadores, eu vou captar uma informação desse cosmos. Dentro dessa estrutura que somos, como eu falei, as nossas leis, os nossos processos, biologia, fisiologia, lá, eu vou descrever isso. Então, do cosmos, né, do universo puro e natural, a gente começa o quê? Criar o nosso universo humano. Então, eu tenho a informação, né? Enquanto observador, eu vou captar essa informação e eu vou descrevê-la de acordo com o quê? De acordo com a minha, o quê? Percepção. Então, de maneira, pelo sensorial, eu capto essa informação e eu vou descrever isso daí. Eu lembro que quando eu era pequena eu brincava não, perguntava, e minha irmã às vezes ficava brava comigo, né? Eu falava, mas por que cadeira chama cadeira? Por que mesa chama mesa? Por que carro chama carro? Porta chama porta? Quem deu nome às coisas? E às vezes ela falava, menina, eu não sei te responder isso. Às vezes ela falava, mãe, que ela me chamava de estranha, né? Carrie é estranha. Ela falava, olha essa Carrie estranha aqui, fazendo umas perguntas que eu não sei responder. Então perceba que a percepção, né, a descrição de alguma coisa vem de nós. Então sim, nós estamos criando a nossa realidade. Por isso que eu falei que nós somos a nossa ciência, nós somos a nossa filosofia, a matemática, porque de acordo com uma informação nós damos o descritivo disso. Você entendeu? E aí, o que pode acontecer? Tem tudo aquilo que é objetivo e tem aquilo que é subjetivo. Objetivo, por exemplo, isso daqui, esse eu mostro para você, é um celular, é objetivo para todos nós. Se eu falar celular, todo mundo vai saber que é um celular, todo mundo concorda que o que é um celular. Se eu falar cachorro, a mesma coisa, se eu falar carro, a mesma coisa. Agora, supondo que eu fale aqui para você agora, churabos. Que raios, com certeza passou aí na sua cabeça agora. Que raios de churabos é isso? Tá? Só que o churabos existe para mim, é uma experiência minha. E aí eu vou começar, churabos. Aí eu vou começar a descrever os churabos. Então eu vou falar, churabos é isso, churabos é aquilo, churabos é não sei o quê, lá. E aí, esta informação, eu vou o quê? Propagando esta informação.
tá? Isso vai ganhando o quê? Uma alta escala. E daqui a pouco, ó, agora de pouco você não sabia o que era Shurables. Daqui a pouco todo mundo está sabendo o que é Shurables e todo mundo está descrevendo exatamente o que eu falei que é Shurables. Entende, pessoal, onde eu quero chegar? Por isso que a gente tem que questionar as nossas crenças. Até aqui, nesse momento, nada de novo, tá? Eu espero, Sheliana, que até o final você me surpreenda com alguma informação que dê um boom, na nossa consciência. Vamos seguir aqui. Não existem. Então, estes seres são facilmente manipuláveis, mesmo porque estes seres têm muito medo, principalmente de perder. Por fim, eu não concluí, né? Eu dei toda essa volta. Então, se a gente não questiona, é justamente por isso. Nós podemos ser manipuláveis. Por conta de quê? Por conta da crença de alguém, igual esse exemplo que eu dei do Shurables. O Shurables existe para mim, é subjetivo. Só que eu repeti tanto o Shurables que ele sai desse mundo subjetivo, ele se torna objetivo. Entende? Mesmo sendo subjetivo. Era essa a conclusão que eu queria trazer. O comando, de perder o poder. Este medo os torna manipuláveis, compreende? Quando você tem consciência maior de si próprio, mais defesas e barreiras de defesa você tem, porque você é capaz de dizer: este pensamento não é meu, eu não penso desta forma, eu não sinto desta forma, e ao ter esta consciência, você repele a imagem ilusória que tentam implantar em sua mente, quer seja por entidades desencarnadas, quer seja por mensagens subliminares. Pergunto por todos os que já atingiram 60 anos ou mais e querem transformar suas vidas. Como ter forças para recomeçar um novo projeto quando o tempo já correu? Você refere-se apenas à idade do corpo, concorda? Porque a idade do espírito é muito mais ampla do que isto que você diz. Afinal, quem tem hoje 60 anos ou mais não sabe a idade espiritual que tem na verdade. Tanto pode ser um espírito extremamente iniciante, quanto pode ser um espírito de grande ancestralidade já. A vida e a força não estão no corpo físico, nem na cronologia deste corpo físico. Estão na força do espírito. É notório que pessoas acima de 60 anos, pelas ondas subliminares que têm sido enviadas na atmosfera do planeta Terra, têm se sentido desanimados, têm se sentido cansados, e muitos pensam, inclusive, em que a extinção da vida do corpo seria um presente neste momento. Por que isto está sendo feito a esta população mundial? Porque esta população mundial retém boa parte do conhecimento e do comando da Terra neste instante. Se quebrarem os bons líderes que existem nesta faixa etária, que muito podem ensinar, ganharão impressionante força com aqueles mais jovens que deles são encarnados e que atingem postos de comando pela extrema agressividade com que se movimentam. Porque são todos muito bem, como você chama a pessoa que consegue, articulados. Articulados, obrigado, unidade, articulados. Então, vocês que têm mais de 60 anos e que estão sentindo esta sensação de que se eu morrer agora será um ótimo momento, troquem, virem virem esta chave. Nunca a Terra precisou tanto de vocês como precisará em alguns anos. Vocês ainda necessitam de crescimento. Vocês ainda necessitam de aprendizado sobre si próprios e sobre o mundo, mas vocês muito podem ensinar, porque vocês vieram no momento final de Segunda Guerra Mundial para depois. Vocês passaram pelo grande período de evolução tecnológica da humanidade, que também foi um momento de decaimento moral da humanidade. Então, vocês são muito importantes como faróis em uma noite muito escura que se avizinha. Sempre há tempo de se recomeçar, minha amiga, porque você é eterna. Então, não pense na idade do corpo físico, mas pense no quanto você ainda pode crescer nas décadas que terá de vida neste planeta. Décadas esta em que um novo planeta será forjado. Aqui de novo, né? Opa, apertei o botão errado. Aqui de novo, né? É, nada de novidade, né? Até o momento. E percebam, concordo com o que a Sheliana falou, né? O corpo físico tem a sua limitação, né? Não sei se foi exatamente essa palavra que ela usou, mas ela dá como conselho para a pessoa para ela não ficar preocupada, né? Que se o corpo dela já está um pouco, como fala, avançado, né? Nada de novo, né? E novamente, mente e matéria, né? Psique e matéria são faces da mesma moeda. E também nós já sabemos que sim, tá? Por conta da nossa biologia, né? Fisiologia, conforme a idade vai avançando, sim, é comum que o nosso corpo também vá atrofiando. Sabemos que esse corpo um dia vai ali para aquele caixotinho de madeira. Esse é um destino comum a todos nós. Então, perceba, eu vi que nesse momento falou-se muito, falou-se, meio que sai do tema e volta no tema, sabe? Sem muito esclarecimento para falar uma coisa que, cara,
Novamente, nós já sabemos, Os nada de 144 mil citados extraordinário. no Apocalipse são chamas gêmeas reencarnadas na Terra neste momento, com o intuito de auxiliar no processo de transição planetária através da ativação do DNA? Perceba que não são 144 mil. Civilizações imaturas precisam achar que são especiais. E isto está completamente errado. Como é bem sabido, a mônada, que vem do reino monádico, onde a essência da fonte criadora é, cada mônada divide-se em 12 almas. Cada alma divide-se em 12 espíritos. Estes. Ó, aqui eu já vou fazer uma observação, porque ela vai explicar, a Sheliana está explicando a questão da mônada, né? Mas aqui, de novo, ó, perceba. A pergunta tem a ver com o versículo que está saindo lá do Apocalipse, tá? Então, você sai do Apocalipse e você vai para uma outra vertente, tá? Que não tem nada a ver com a judaica cristã, que é sobre essa vertente, sobre as mônadas. Para quem estuda espiritualidade e vai pesquisando, né, diversas vertentes aí, vai saber que essa conexão das mônadas não existe. Então, aqui já está algo sendo, sei lá, misturado. Lembra que eu falei lá atrás? A gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar misturando as coisas. Um outro ponto interessante que a Sheliana fala, né? Que civilizações imaturas têm a tendência de se sentirem especiais, né? O ser humano, às vezes, será que não se acha também tão especial? Né? Eu, particularmente, sou aberta a todas as experiências, né? Eu acho que seria muita arrogância e prepotência nossa achar, por exemplo, que nós somos os únicos seres deste universo. Mas aí, quando ela fala, né, que as civilizações imaturas têm a tendência de se sentirem especiais, será que o fato de saber também, por exemplo, que existe uma Sheliana nos ajudando, cuidando de nós, né, ou outros tantos nomes por aí, será que isso também não é uma maneira de querer se sentir especial? Fica aqui esse questionamento. Ela vai terminar 144 agora de explicar espíritos sobre a deverão mônada. evoluir do reino mineral até o reino nominal e deste para o angélico, a fim de que a mônada retorne à essência do reino monádico, compreende? Não são 144 mil eleitos. Cada mônada tem 144 espíritos essenciais ao projeto divino evolutivo para este universo. Aqui, ó, é a mesma coisa que eu dei do exemplo dos Shrubbles, né? Cada um com as suas experiências, cada um com a sua crença, mas muito provavelmente, né, alguém teve essa percepção, né, da questão aí da hierarquia das mônadas, esse conhecimento foi passado à frente e todo mundo repete, entendeu? A questão isso é algo subjetivo, lembra? O objetivo e o subjetivo. E aí, será que isso é uma verdade absoluta? Ou é uma coisa que é criado da própria mente dessa pessoa? Lembra o exemplo que eu dei, que a gente, né, que a gente cria a nossa realidade de acordo com as nossas percepções? É por isso que o Jung fala do inconsciente coletivo. É por isso que ele traz também a questão dos arquétipos, né? Que o arquétipo está associado ao quê? A comportamentos. Se você olhar em todas a história da civilização dos nossos ancestrais, você vai ver que existe representações arquetípicas. E quando a gente compreende essas representações, cara, a história chega a ser magnífico. Quando você entende, por exemplo, a trajetória de um arquétipo, você vê esse arquétipo em diversos lugares, né? Em mitologias diferentes, o mesmo arquétipo ali presente. Por quê? São informações, né? São coisas que os nossos antepassados criaram, né? E ficam aí para nós como informação, e às vezes a gente só repete a mesma coisa. Tem o livro do Eliphas Levi, chama Dogmas e Rituais da Alta Magia, né? Ele fala ali, né? Ele trabalha bastante a questão dos tarôs, do tarô, né? E o tarô é bonito por quê? Porque é algo simbólico. Então pensa assim,
os nossos conteúdos, a gente tem conteúdos que são conscientes e conteúdos que são inconscientes. Quando a gente fala conteúdos do inconsciente, nós temos conteúdo do inconsciente que são pessoal e tem o conteúdo inconsciente que é do coletivo. Então, às vezes, quando a gente tem algum contato, né, ou alguma informação desse inconsciente, normalmente o que a gente faz? A gente simboliza isso, né? Porque quando a gente simboliza alguma coisa, é onde vem o processo de cura ou transformação. O que que é essa cura? O que que é essa transformação? O que que está ligado com a magia, que o Jung escreve bastante também, né, sobre a alquimia? É esse processo, né? A gente consegue simbolizar, então você se conecta, você entra dentro daquela história por meio do simbólico, né? Você consegue essa transformação. O tarô faz muito isso, né? Existem bons tarólogos, tá? Não estou aqui, não quero também incentivar, não estou falando assim, incentivar no sentido assim, não usar o tarô para prever futuro, não sei o quê, mas para entender uma ferramenta como o autoconhecimento, né? Para você entender ali dentro de uma questão que você esteja vivendo naquele momento, pelo meio do simbólico você consegue compreender. E aquilo pode trazer um sentido para você. Aí essa transformação, essa alquimia, essa mudança, ela acontece aonde? Ela acontece internamente. Só que como psique e matéria são faces da mesma moeda, você verbaliza no externo essa mudança que aconteceu no interior, né? Eu não jogo tarô, por exemplo, tem bons tarólogos, mas eu, por exemplo, uso o jogo, uma Halila. Por quê? Porque ele é lúdico, é justamente para isso, para a gente ir simbolizando. Então, esse processo de cura acontece. Mas percebe que todo esse processo de simbolizar arquetípico, ele nasceu em algum momento, provavelmente da onde? Da cabeça de alguém, a gente vai construindo de acordo com a nossa percepção. Entendem? Então, por que não? Porque será que a mônada também não é só uma abstração, né, que era individual e ela se tornou coletiva? Vocês estão conseguindo me entender, pessoal? Se estiver muito complexo, e vão colocando aí nos comentários Qual a também o sua que dica vocês para acham. lidarmos com a ansiedade em crianças sob essa psicosfera pesada? Gostaria de um conselho sobre como posso agir como mãe nessa fase e manter a disposição, ainda que eu mesma esteja exausta. Para as crianças de hoje, inundadas com imagens por celulares e imagens de outros aparelhos, a cacofonia de energias às quais elas são submetidas desequilibra estes cérebros em formação ideoplástica e altera a química destas jovens criaturas em corpos jovens, não espíritos jovens. Uma criança se acalma no contato com a natureza. Uma criança se acalma longe destes meios eletrônicos. Uma criança se acalma com atividades com barro, com terra, com plantas, com pintura, com escultura, com animais. Uma criança se acalma correndo. Uma criança se acalma escalando árvores. Uma criança se acalma jogando amarelinha. Aquele jogo. Sim. Amarelinha. Isto acalma a criança, não os meios eletrônicos. Vocês, pais, para terem paz, logo que eles começam a ter inteligência suficiente, colocam em suas mãos estes aparelhos eletrônicos que são escravocratas. Percebam, são vocês, pais, que levam estas crianças a distúrbios de atividade, de atenção e ansiedade. Vocês, pais, que são ansiosos, que por seu tempo também são distúrbios de atenção e atividade. É preciso que todos busquem a vida da simplicidade ligada à natureza. Somente isto salvará a sua civilização. Gostaria de saber se os extraterrestres. Então, vamos lá. Eu falei para vocês, né? Chiliana, me surpreenda. Porque aqui, mais uma vez, pessoal, não tem nenhuma informação que nós já não sabemos por meio da nossa ciência, né? Por meio dos nossos estudos. Hoje em dia, já tem estudos falando sobre o quanto que é ruim o tempo de tela. O quanto que isso não somente em crianças, mas também em jovens, em adultos, em todos nós. O quanto que ficar aqui na tela o tempo todo afeta os nossos processos cognitivos. Eu também, por ser analista de sistema, posso garantir uma coisa para vocês, tá? O que que acontece? Hoje, por exemplo, tudo que a gente fala, você está aqui, a gente está falando alguma coisa, né? O celular é como se ele tivesse um ouvido aqui nele, ele está captando tudo. Pode ver que quando você está falando alguma coisa, o seu celular está ali por perto, depois você abre alguma plataforma, seja Instagram, TikTok, YouTube, alguma coisa vai aparecer, ou o Google Chrome mesmo, o seu celular vai aparecer aqui que você estava falando. Por quê? Ele está captando essa informação para ele justamente fornecer para você aquilo que você estava falando, porque ele vai entender que você tem interesse. Uma outra coisa também, existe estudos, tá? Que daí envolve tecnologia, psicologia e educação para tentar prever o nosso comportamento. Então, por exemplo, eu estou mexendo aqui no celular
qual que é a ideia? Eles já tentarem captar qual vai ser a minha próxima ação, porque eles mesmos vão antecipar a minha ação. Muito louco, né? Então, já tem vários, tá? É só você fazer uma pesquisa aí, tem diversos estudos falando sobre os problemas, tá? Da gente ficar nas telinhas. Outra coisa que acontece muito também, por que que as crianças ficam na tela? Pode observar com seus filhos e observe com você também, por exemplo, quando diz respeito a jogo. Às vezes você tá lá jogando, só que daí você vai ficando entediado, né? Só que tá tendo uma interação com aquele aplicativo. O aplicativo ele vai identificar o momento que tá ficando aquele tédio para você, o que que ele faz? Ele gera uma recompensa, ele vai ter alguma ação ali que em você vai desencadear o quê? Dopamina, prazer. E aí você vai e continua. E aí isso vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo. Isso normalmente está acontecendo com o quê? Com esses bets, né? Essa questão aí desses joguinhos aí. Tigrinho, lá, 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 lá. Daqui a pouco, se já não virou, vai virar uma questão de saúde pública. Então, assim, nada de novo de informação para quem é um Mestres também extraterrestre, cuidam, ajudam entendeu? os Vamos lá. desencarnados. Ou só desencarnado ajuda desencarnado. Como não ter medo de extraterrestres e de espíritos, já que são como nós, só que estão em outra dimensão? Bem, se você tiver medo de espíritos, você terá medo de si próprio, porque você é um espírito. Nós também somos espíritos. Nascemos num outro endereço cósmico, mas somos espíritos como você. Muitos de nós já passaram pela Terra, e você já passou por outros mundos, talvez até nossos mundos, compreende? Então, o medo você deve ter de si próprio, porque você é a única pessoa capaz de ferir-se. Ninguém mais pode feri-lo. Nós temos uma missão, junto às diretrizes planetárias do seu planeta, de apoiarmos todos os movimentos éticos para o estabelecimento da nova Terra. Este é o nosso compromisso e a nossa missão. No plano espiritual, estamos trabalhando ao lado das correntes de luz que trabalham incessantemente com encarnados e desencarnados, animais e hominais, para que o planeta possa sobreviver à insanidade que, nesse instante, 8 bilhões encarnados e mais 10 bilhões desencarnados estão fazendo. Então, né? Mas aí veja, aqui pelo entendimento, os encarnados estão causando todo esse caos e os desencarnados também. Aí vem aquela questão que eu questiono, né? Mas caramba, tem tantos seres de luz, vendo que tudo isso vai dar merda. Já existem estudos, falando sobre isso, né? E daí, não podemos intervir nas escolhas deles. Puxa vida, cara, é Ah, quero complicado. saber como ocorre o desencarne em seu planeta. Se é por velhice, acidente ou doença, e se vocês fazem sepultamento ou cremação e algum ritual. Em meu planeta, temos apenas doenças psíquicas, não temos mais doenças físicas. As psíquicas, porque estamos longe de sermos seres perfeitos. Então, em meu planeta existe o desencarne por tempo decorrido, por percebermos que não temos mais validade para o meio ou o meio validade para nós. Não é suicídio, simplesmente pedimos que seja encurtado o tempo de manifestação tridimensional e em minha civilização, e qualquer civilização de quinta dimensão consciencial, isto é, factível. Aqui, de novo, eu quero pegar nesse tema. Você vê como a Sheliana reforça? Não é suicídio. Pedimos para encurtar o tempo. Por quê? Porque existe um tabu e um preconceito também em cima do suicídio, pessoal. E aí prestem atenção no que eu vou falar. Eu não estou incentivando, não, tá? Mas é como eu falei, a gente não pode atuar de maneira simplória, tá? Porque a gente precisa entender o contexto que leva uma pessoa a cometer o suicídio e outra coisa, ou que leva ou faz com que a pessoa tenha uma ideação. Quando uma pessoa consegue concretizar isso, por mais que a gente tente, a gente jamais vai saber a causa definitiva. Porque o que leva a pessoa a ter essa ideação são vários fatores, não necessariamente um único fator. Vocês percebem por que que a gente não pode ser simplório? E por que que na fala da Sheliana ela insiste? Olha, veja, não é suicídio, a gente pede para reduzir o tempo, porque existe um tabu. Porque dentro das próprias religiões, especificamente, por exemplo, no cristianismo, há tempos atrás, não podia, né, e não se rezava a missa para quem cometia, né, o suicídio. Por quê? Você entendeu? Isso não é uma crença? Cara, você não pode fazer uma missa, né? Junto ali com as pessoas da família, né? Caramba.
que estão vivendo luto, vivenciando luto, foi praticamente uma luta para que agora eles fazem, não tem problema. Entendeu? Normalmente, pelo não sei, se tiver algum lugar eu desconheço, mas normalmente vai lá, faz a missa, não tem problema, eles não fica questionando, não. Mas veja que preconceito. Então, quer dizer, vocês percebem que as crenças e o controle é quando a gente nasce, a gente cresce, a forma que a gente vive e ainda na morte. Quer dizer, até para morrer tem regra. Tudo sempre igual abaixo. Entenda? Gente, eu não estou incentivando, pelo amor de Deus, vocês precisam entender o contexto que eu estou falando. Mas existe ainda tabu e preconceito. Existe, vocês sabem que existe. Né? Porque, se fizer dessa forma, putz, daí não vai ter paz, vai para o umbral, vai para o inferno, blá, 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 blá. Eu tô falando isso assim, com muito amor, com muito respeito, tá? A gente tem que questionar isso daí. A gente tem que Não é questionar isso suicídio, daí. percebe? Nós não amputamos a vida, nós discutimos a prioridade de estarmos encarnados. Amputamos a vida. É como eu falei, não dá para a gente reduzir. São vários fatores que levam, né? Um deles também é o modelo de sociedade que a gente vive. Porque às vezes porque o suicídio ele está presente na vida de todos os tipos de classe, tá? É na menos privilegiada e é na mais privilegiada também. Porque às vezes falta o quê? Senso de significância. Por quê? Porque tudo aqui é modelo, tudo aqui é padrão. Quem que. Cara, você tem que ter uma puta de uma cabeça, um puta de um autoconhecimento, um puta de culhão, às vezes, para conseguir ficar aqui. Entendeu? Porque é complicado, a gente vê as pessoas do nosso lado, cara, se matando, a gente vê todo dia, pessoas se agredindo, querendo ser melhores, competitivas. A gente não pode ser simplório com esse tema, hein? Eu peço desculpa porque deu algum problema aqui Qualquer no vídeo, civilização mas eu já de quinta retornei. Então, dimensão vamos lá. consciencial, isto é, factível, não é suicídio, percebe? Nós não amputamos a vida, nós discutimos a prioridade de estarmos encarnados ou desencarnados no que tange ao bem ao todo ou todo a nós. Há uma diferença. Desencarnes por acidente ocorrem sim, não são não planejados por aquela alma assim premeditou antes de fazer a sua encarnação num corpo físico. Todos os desencarnes são assistidos por equipes socorristas, como ocorre aqui na Terra. Mas o desencarne lá não é tido como uma perda ou uma separação, uma vez que a paranormalidade e a mediunidade são possuídas e desenvolvidas em todos os nossos habitantes, embora em graus diferentes. Também temos aparelhos que nos possibilitam conversar com os nossos amados que estão desencarnados, como estamos conversando aqui neste momento. Então, para nós, não existe esta sensação que vocês têm aqui, muito dolorida, de perda, de separação prolongada. Lá em meu planeta, a cremação é o único meio, uma vez que não enterramos despojos, quer seja de animais, quer seja de hominais. Então, existe uma cremação mais diferente da de vocês aqui. São câmaras, podemos dizer, com uma energia voltaica intensa. Bom, aqui, assim, mais uma vez, tudo bem que foi a pergunta, né, de alguém, não sei se é por curiosidade ou não, mas que diferença faz, né, na vida prática nossa, que transformação, alguma mudança ou que cura a gente pode ter na nossa vida, saber, por exemplo, como que é realizada a cremação no planeta da Sheliana, né? Não sei se faz muito sentido essa pergunta, sabe? Onde isso nos leva. Segundo, que por exemplo, a Sheliana mencionou que quando a gente vem para encarnar aqui, a gente já acerta como que vai ser o nosso desencarne, né? Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você, eu ia falar em sã consciência, mas se eu falar em sã consciência, vão falar que a gente só fez isso porque a gente não tinha consciência. Então, beleza. Mas você gostaria que o seu desencarne, né, que você morresse, por exemplo, tomando uns pipocos, uns 30 tiros, tá, 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 tá. Você gostaria de morrer assim? Você gostaria de morrer tomando, sei lá, umas 15 facadas? Você gostaria de morrer sendo atropelado por um caminhão, por um trem? Cara, quem vai querer morrer da maneira mais bruta possível? Entende? Será que dá pra gente questionar isso também? Ou será que a gente simplesmente vai aceitar? Eu já escolhi como vou morrer. Há um tempo atrás, eu deitei e comecei a ver fios dourados se formando e flutuando no ar e se movimentando com formas geométricas. O que seria isso?
pode ser um contato com mentores seus. Ó, moça, você que fez essa pergunta. Você não teve essa experiência? Você não viu aí os fios brancos, dourados, sei lá? Por que que você precisa perguntar para alguém? Ou por que que você precisa validar com alguém o que que é, o que que isso significa? Pergunte para você mesmo. Descubra por si só o que isso Da linha do significa para Oriente, por você. exemplo. Ó, você viu a resposta? Lá atrás, quando se fala de orixá, não tem muito conhecimento. Ah, mas isso provavelmente pode ser os seus mestres e provavelmente do Oriente. Mas por que Oriente? Entende? Ah, é como se eu estivesse olhando através de um caleidoscópio. Estou complementando, né? Hum. Gostaria que a amiga Cheliana nos contasse como é a experiência de participar da educação do seu filho estando tão distante, sendo ele ainda tão pequeno. Ela pode ir lá em período de tempo bem curto, por exemplo, por 2 ou 3 dias, ficar com ele e depois retornar para a nave? Sim, nós temos esta possibilidade, uma vez que andamos rapidamente por buracos de minhoca. Mas não é algo frequente, como eu gostaria, Buracos de minhoca. Será que a Chiliana vai começar a entrar agora em naturalmente. pontos Contudo, meu companheiro científicos? e eu Vamos ver. temos contato diário holográfico e, portanto, tenho contato com o meu pequeno, a quem às vezes temos que dar pequenos cutucões na orelha, porque ele é bastante indisciplinado. Ah, é? Sim, focado, mas indisciplinado. Como diz um dos avós, pensa muito pela orelha. É um dito em meu povo. Ah, é? Pensa muito, escuta e faz sem filtrar. Sim, sem filtrar. Mas durante o ano tenho períodos em que posso me deslocar até meu planeta e estar com eles. Para estudarmos organismos de pequeno tamanho, nós analisamos e identificamos pelo estereomicroscópio e o microscópio. Eles são importantes para a gente conhecer as nossas espécies e monitorar a qualidade ambiental. Existem no seu planeta estudos similares? E como eles são conduzidos? E será que a gente consegue uma tecnologia avançada para não prejudicar esses organismos? Sim, nós também temos equipamentos que nos permitem ver a microvida, mas nós vamos além da microvida, nós vamos até os átomos. Vocês também estão conseguindo ir para os átomos. As estruturas passam a ser interpretadas, para você ter uma ideia, por exemplo, o espaço de Planck é povoado energeticamente. Mas não falei? Vai entrar na ciência agora. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que tomar cuidado quando a espiritualidade começa a Povoado. embolar Nossos as estudos coisas? estão neste Vamos lá ver o espaço que que vai agora, que sair. vocês aqui chamam de espaço de Planck. Existem partículas atômicas que vocês ainda vão descobrir e são fascinantes, e que estão neste permeio. Ó, aqui, para mim, eu percebo que assim, a Chiliana está falando o óbvio do óbvio do óbvio do óbvio. É claro que nós vamos ainda descobrir novas partículas, né? E que isso é fascinante, claro, porque a ciência é assim. Assim foi com com a relatividade, assim foi com a própria mecânica quântica. Ninguém imaginava que a mecânica quântica ia chegar onde chegou. E a ciência só avança porque tem pessoas fazendo perguntas, 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 perguntas e perguntas. Então é óbvio, é muito óbvio, Juliana. Nós vamos ainda descobrir muitas outras coisas em diversas áreas, sobretudo na ciência. Outra coisa, essa questão que ela traz, né, da constante de Planck. Às vezes eu fico observando, e dependendo o discurso e a área que a gente está, para tentar fechar, né, fazer esse encaixe, o pessoal usa muito, às vezes, o termo da física para tentar tornar alguma coisa científica, ou como se a mecânica quântica, né, ou a própria física esteja provando alguma crença. E isso não funciona, tá? É como eu falei, a mecânica quântica, apesar de ter, né, que eu falei para vocês, a área da metafísica e da filosofia, alguns cientistas vão por esse caminho, entendeu? Mas não é algo que, tipo assim, você vai usar a ciência para validar uma crença sua, não. Ciência é ciência, cara. Aquilo que se apresentou ali, cara, engole porque é a manifestação. Não tem o que você fazer. Outra coisa é você utilizar alguma ferramenta para validar uma crença. Tá vendo como que é difícil desconstruir uma crença? Então, essa questão aqui é a constante de Planck, né? A constante de Planck, ela é muito utilizada, inclusive no formalismo matemático, ela é representada pela letra H, né? E ela, se eu não me engano, é menos 0,30, é menos 36 joules, alguma coisa assim, tipo, cara, tá falando do quanto, né?
Então, tipo assim, é uma unidade pequena, 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 entendeu? Então, fica aqui esse ponto de atenção e de A matéria questionamento escura é também. muito intensa e é muito interessante o seu estudo. Ele traz informações fabulosas sobre a fonte criadora e sobre os outros universos. Vocês progredirão para isto, principalmente quando forem mundo de regeneração e que não mais tenham a intenção do dolo ou do egoísmo. Vocês poderão ter muito mais conhecimento. E vai ser bom partilhar com vocês do conhecimento que outras civilizações têm, como hoje os planetas confederados partilham entre si. Então, aqui, ó, vai ser bom compartilhar com vocês os outros conhecimentos que outras confederações já têm. Aqui também eu gostaria de levantar um questionamento. A Sheliana, como eu falei para vocês, traz essa canalização e é dito, tá, que essa canalização só pode acontecer por meio de uma única pessoa, tá? É por meio dessa pessoa que, inclusive, a gente está acompanhando aqui. Teve outra pessoa, tá? Eu também fiz essa pesquisa, que começou, parece, canalizando Sheliana, e parece que teve aí precisaram sentar e conversar, porque não, Sheliana só vai fazer a canalização por meio de uma única pessoa. Aí eu me questiono da seguinte forma: se a Sheliana tem como objetivo, né, ajudar a humanidade a expandir a consciência, né, se conhecer, melhorar aqui, né, a Terra, etc, lá, 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 por que não divulgar esse conhecimento, desculpa, em massa? Por que falar apenas com uma única pessoa? Não poderia falar com mais pessoas, com outras pessoas? Ah, não, só pode ser com uma. O projeto da Sheliana, a Sheliana só autoriza a canalização por meio de uma única pessoa. Eu me questiono também sobre isso, né? Porque uma única pessoa, até essa pessoa divulgar, não sei o quê, imagina se fosse massa, Sheliana falando com um monte de gente. Se a Sheliana, por exemplo, está falando pra gente, já sabe que a gente, que para mim é óbvio, né? Mas que já sabe que a gente vai descobrir novas partículas, pô, já vai lá e ajuda os caras, os cientistas. Né? A Sheliana acabou de falar que seria legal compartilhar o conhecimento, não sei o quê. Já cola lá, meu. Vai lá, ajuda os caras a resolver algum problema, a trazer uma nova resposta. Por que não? Eu me questiono sobre Existem, isso. para a sua Não ciência, sei vocês. alguns locais neste braço de Órion, em que são planetas como se fossem grandes universidades, para onde os estudiosos confluem a fim de trocar ideias, experimentos e teses que podem ser comprovadas ou não. Há uma equipe de Órion, de um dos planetas de Órion, que prepara-se para pela primeira vez sair da galáxia. É um estudo muito interessante. Se conseguirmos, será um grande avanço para toda a Via Láctea. Existe alguma explicação para esse certo pânico que algumas pessoas têm sobre a raça extraterrestre? Na verdade, aqueles que tiveram contato com os seres do governo oculto, que não são apenas os draconianos, mas de vários planetas, várias constelações, foram contatos rudes, porque estes são espíritos hostis e primitivos, como os próprios humanos da Terra também o são. Então, estes contatos criam traumas, e estes traumas geram o pânico. É verdade Aqui, assim, não tem muito o que eu comentar, tá? É basicamente o que eu falei para vocês, não invalido a crença de ninguém e, assim, eu sou aberta, né? Até porque essa questão de extraterrestre sempre, sempre, sempre foi comentada, né? Agora está sendo até falada e divulgada aí até pelas mídias, vamos dizer, convencionais, né? E aí aqui não tem, assim, muito o que pontuar. Eu mantenho a mina opinião. Eu acho, tá? Eu, Glaucia, acho que seria muita arrogância e prepotência nossa nesse universo desse tamanho a gente achar que só que temos que existe a gente resolver aqui. apenas 50% Então, dos nossos ok. karmas para ir para a nova Terra? Eu desconheço este percentual. Eu diria que para ir para a Nova Terra, vocês têm que aprender a ser éticos. Ah lá. E aqui também é legal, porque, veja, se a gente parar para analisar também o discurso da Sheliana até agora, vocês percebem o quanto que tem de ética e moral aí no meio? Agora ela toca nesse ponto, né? A pergunta é, quanto por cento você precisa para você ir para a terra, esqueci agora o nome da terra boa aí. Quantos por cento você tem que limpar do seu karma? Bom, então tem uma porcentagem, né? Uma meta que você tem que atingir, então, para você conseguir ir para um lugar melhor. A Sheliana diz que ela desconhece essa porcentagem. Então, não se sabe se existe ou se não existe. Mas, para que a gente possa ir para um lugar melhor, né? A gente tem que ter ética. Só que aí a gente vai ter que discutir o que que é ética. Entendem, pessoal? Como que a gente vai chegar num padrão para a gente saber o que que é ética?
Entende? Quando eu falo que tá muito simplório. Ah, vai para um lugar melhor, vocês precisam ter ética. Tá, o que que é ética? A gente Como vai ter que sabemos se alinhar o ainda que que é estamos ética. dentro de um grupo karma? Ou se já estamos liberados para trabalhar com o coletivo? Estar dentro de um grupo karma é estar dentro de uma família. É estar dentro de um ambiente de trabalho do qual você não consegue safar-se. Isso é um grupo karma. O fato de você estar num grupo karma não quer dizer que você não possa trabalhar com o coletivo. Pelo contrário, o convite para se trabalhar com o coletivo é a compreensão de que somos todos uma única família. Entre o reino Então, de novo, não trouxe nada, né, de magnífico e espetacular, e justamente esse é o problema. É justamente pela falta de consciência, de saber que somos todos um, né, que todos têm direito a tudo, inclusive as coisas mais básicas possíveis da vida, né? Se todo mundo tivesse essa consciência, a gente não viveria da maneira que a gente vive, nem nesse modelo de sociedade que a gente vive. Então, é entre o óbvio, não tem mineral nada e o de hominal, extraordinário. onde estão localizados os irmãos elementais? E quais são as suas atividades mais comuns? Os elementais são um reino muito específico que fica já no reino hominal. Eles são dévicos, são seres da energia da própria Gaia. Então você não pode colocá-los no mineral, porque não são. No vegetal, porque já passaram desta fase. No animal, porque também não são. E ainda não no nominal. Alguns destes dévicos, por quererem experienciar, passam para o reino nominal. Alguns, não todos. Por exemplo, pelos estudos que temos feito, gnomos e duendes caminham para o reino hominal porque são similares já. Passam alguns pelo reino animal ou alguns vêm do reino animal nessa transição elemental para chegar ao hominal. Contudo, fadas, silfos, sereias, estes ficam, ondinas, obrigado, estes ficam no reino dévico. São forças de Gaia, gerados por Gaia, para manter o equilíbrio da natureza. Respondem às grandes falanges que existem no planeta, ligadas à manutenção da vida na Terra. Vocês desconhecem estes seres, mas muitos de vocês, quando vêm para o cilindro azul, pedem para juntar-se a este grande grupo que se chama Irmãos da Terra, que trabalha incessantemente para curar a Terra. Por exemplo, o urso polar está em extinção, porque as calotas polares estão sendo destruídas. Isto provocará, nos próximos 10 anos, grande aumento dos níveis marítimos. Este urso em extinção começou a ser misturado com ursos pardos. Então, hoje você já tem em alguns locais, principalmente Alasca, Sibéria, filhotes mistos. Cria-se um novo grupo de ursos, compreende? Então, a vida é feita toda montada para que a Terra aprenda sempre, sobreviva sempre. O único problema da Terra são os hominais. Se estes crescerem, tudo ao seu redor cresce junto. Então, aqui essa questão aí do urso polar que ela traz, a Sheliana, na verdade, ela está trazendo uma informação é, que já está disponível. Então, A, a nada de novo. Tamires, a cigana, citou que existem vampiros entre as raças que habitam o centro da Terra. Qual raça seria essa? Estão vivendo por lá na terceira dimensão? Existem vampiros energéticos, correto? Existem sim, correto. De minha parte, desconheço estes seres em corpo físico. Não, não tive contato. Desencarnados, existem vampiros terríveis em seu planeta. Figuras realmente, como vocês diriam, apavorantes. Houve uma dificuldade aí, né, na resposta. Outra coisa que eu percebi, não sei se vocês perceberam também, no começo não estava mais assim, tipo, robótico. Saudações, olá, sim, vocês devem fazer tal, tal, tal. E aí parece que não vai ficando mais fluido a coisa, menos robótico. Será que a Chiliana tá? Não O sei, Tupã não está sei. em sexta dimensão. Em qual dimensão o ser atinge a condição de espírito celeste, podendo habitar um sol? Nona, Sabemos que a Terra irá passar por grandes Isso foi transformações nas direto e reto, próximas hein? décadas. Dentre as profissões que permanecerão com ou sem alterações, se encontram as ligadas à saúde, educação e à jurídica? todas as profissões serão mudadas em muito em sua essência. Claro que o conhecimento traz novos horizontes. A educação do planeta Terra é muito retrógrada. As crianças são ensinadas a decorar e não pensar, não criar. As crianças são obrigadas a estudos que não lhes atraem a inteligência criativa. Então, a educação de todos os campos será aquela que mais modificações sofrerá. As ciências ligadas à saúde também estarão sendo muito modificadas, porque hoje estudam-se doenças, e o correto é estudarem-se doentes,
é estarem com a atenção voltada para o eixo corpo físico, dupletério, perispírito e espírito. E não apenas nesta encarnação, mas em contingência de ancestralidade. Aí sim, a essência de saúde da Terra será muito mais correta. Quanto à jurídica, num planeta sem ética, a justiça é corruptível, como a de vocês. Então, aqui veja, pessoal, de novo, nada em especial. Por quê? Porque já existem estudos, tá? Tanto na área financeira, na área da saúde, que se a gente não mudar a maneira que estamos vivendo, né, a maneira que estamos nos relacionando com os outros e com o nosso meio ambiente, já existem estudos e não é de agora, Sheliana. Talvez antes da sua própria existência, não sei quanto tempo você existe, brincadeira à sua parte, mas tipo assim, já tem estudos faz tempo falando que se a gente não alterar os nossos sistemas, né, o nosso modus operandi, é, existe o colapso, a possibilidade de colapso, já existem estudos aí. Então, percebam, gente, de novo, tipo, cara, tá, beleza, tudo bem, o que que a Sheliana tá trazendo algo de extraordinário para passar pra gente? Que a gente ainda não captou, que a gente ainda não enxergou. Nada. Eu me surpreenda, Em Sheliana, quanto tempo até o haverá final do ações vídeo, de por favor. intervenção provenientes dos pressupostos de Cristo para que não seja mais possível o consumo dos irmãos animais no orbe terrestre? Vejam, o livre-arbítrio foi estabelecido pela fonte criadora. Há um prazo. Ah, mas lembra que eu falei lá no começo do vídeo, né? Não podemos intervir nas escolhas de vocês. Lembra que eu falei sobre o livre-arbítrio? Você tá vendo? Ah, o livre-arbítrio é dado. Nós não podemos intervir nas escolhas de vocês e cada um faz o que acha que deve ser feito. Livre-arbítrio e terá suas consequências. É sempre esse discurso que está cravado dentro da espiritualidade. Não sei se vocês já observaram. Por isso que eu falei para vocês, guardem, né, essa palavra. Outra coisa, você já se questionou sobre essa questão do livre-arbítrio? Se você não se questionou, eu te convido a fazer um questionamento profundo mesmo, sabe? De você com você mesmo. Qualquer momento, seja a hora que você for tomar um banho, se você quiser tirar um tempo para meditar e refletir sobre isso, a hora que você estiver lavando uma louça, não sei o quê. Cara, viaja nisso, sabe? Começa a se questionar. Será que existe mesmo livre-arbítrio? Como é que funciona? E se, sabe? Faz esse mergulho e essa reflexão, essa análise de você para você mesmo. O livre-arbítrio é outra coisa que não dá para a gente trabalhar de maneira simplória. Não dá para a gente resumir as coisas nesse sentido, sabe, gente? Não posso interferir nas escolhas de vocês. Ah, vocês têm livre-arbítrio. Ah, porque é karma, e blá, Não, blá, 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 este prazo blá, blá, cabe blá, apenas blá. às diretrizes planetárias da Terra. Gostaria de saber se poderia falar sobre Enki e Enlil, se estão atuando na Terra atualmente. De fato, não. Tenho certeza que muitas famílias estão vivendo este problema com os filhos, principalmente com a tecnologia, que deve também estar influindo para agravar essa condição, TDAH. Poderia falar mais sobre esse tema e como ajudar as crianças com esse diagnóstico? Vocês têm um parâmetro que chamam de normal. Contudo, as crianças que vêm nascendo, notadamente a partir do ano 2000, estão além deste parâmetro. São filhos da Terra que vêm em encarnações compulsórias, são filhos da Terra que já estão mais avançados, são filhos da Terra que voltam para a Terra provenientes de planetas mais harmônicos, e são espíritos de outros planetas que missionariamente resolveram vir para cá para auxiliar a evolução do pequeno planeta Shan. Então, todos estes apresentam atividade cerebral diferente de seus antecessores, têm capacitações diferentes, mas isso não quer dizer que não tenham problemas de personalidade a serem resolvidos. Indisciplina. Quero lembrar a vocês que para a Terra vieram, notadamente, os espíritos rebeldes, os espíritos indisciplinados. É esta a escola que a Terra tem. Então, mesmo estes que se oferecem para vir para a Terra missionariamente, são espíritos onde a rebeldia faz uma morada bem certa. Neste grande leque que vocês têm das crianças com diferentes comportamentos, vocês têm desde o mais grave ser trevoso, encarnado e numa limitação do seu cérebro, para que ele possa começar a dilapidar as crostas que ele criou de ódio e de insensatez, até espíritos muito avançados e que vieram para contribuir com o progresso coletivo. O que não se deve, jamais, é colocar todos no mesmo bloco. É preciso uma individualização de caso a caso. É preciso que, se forem tratar medicamentosamente, algumas crianças sim precisam, que não se coloque no mesmo ponto o hiperativo lúcido com o hiperativo violento. A homeopatia, a fitoterapia, o reiki, a cromoterapia,
a yoga, a meditação, a atividade junto a animais e natureza é muito mais assertiva para estes que têm não a encarnação compulsória, mas encarnações de adaptação ao mundo terrícola. Percebam, estas crianças que hoje vêm encarnando na Terra depois de muitos períodos fora dela e que não vêm, obviamente, para diferenciar muito o quantum ético da Terra, estão passando por uma primeira encarnação de Cara, ó, percebe como, de novo, a ética e a moralidade está presente no discurso todo? O que é quantum ético? Pelo amor de Deus. Entendem o que eu falei? E uma coisa eu tenho que concordar com você, Sheliana. Realmente, as pessoas têm essa mania, né, de querer enquadrar todo mundo num padrão, num pacote, né, e forçar esse modelo, esse padrão, goela abaixo. É por isso que a humanidade sofre, né? Porque, como eu falei no exemplo que eu dei, a gente projeta, né, aquilo que tem dentro de cada um de nós, então a nossa sociedade é isso que a gente vê, justamente por isso. Porque você tem que se sufocar, né, você tem que se sujeitar a ideias, né, ética, moral, sabe sei lá quem criou, que falam que é certo, que é correto, seguir aquilo. E aí, como eu falei assim, me surpreenda, você trouxe uma questão que eu não sei o que é ética quantum ética, sei lá o que você falou aí. Traz uma informação, mas também não explica pra gente o que é. Mas a ética continua harmonização com a presente psicosfera no planetária, discurso. para na outra encarnação, que será muito rápida, já virem como grandes missionários, como mestres. O uso de óculos e arão, você se comunica com ele, pode dizer sobre o que ele pensa nesse momento, como ele se sente? Yarahan, tem o nome de meu filho? É tão brincalhão quanto. Extremamente inteligente. É muito prazeroso quando, à noite, ele vem conosco e brinca na nave inteira. Extremamente inteligente, quer aprender de tudo. Ele está muito feliz. Ele gostaria de ter companhia mais perto dele, porque gosta de trocar informações. Então, Ah, perceberam, gente, que a voz não tá mais enquanto isto não for robótica? Ou é coisa possível, da minha nós cabeça? temos alguém para ficar com ele boa parte do dia. Ele gosta de olhar a mata, gosta de olhar o céu, gosta de chuva, tem um grande poder criativo. Que bem o diga o Marcos pelas modificações que ele faz. Só Jayarama é mais decorativa do que ele. Ela faz decoração mesmo. Cada uma tem uma característica, Sim, né? mas nós nos comunicamos com todos os irmãos animais daquele local, não apenas com ele. Ele chamou a atenção por causa de tudo que foi envolvido para que ele fosse libertado. Mas eu passo muito parte do meu tempo com o Mizar, a ursinha doente, e também com o leão Baru, que gosta muito de você. Sim. Sim, passo muito tempo com eles. Já prometi a ambos que estarão comigo em minha nave e irão para Ipária, junto com Rovena, a este ser extraordinário. As mulheres da minha família, por parte de mãe, são fortes, guerreiras, trabalhadoras. Sempre achei isso o máximo, mas eu percebi com autoconhecimento que isso é uma máscara que esconde medo, insegurança paralisadora e fragilidade. Eu sempre fui como elas, mas agora eu tenho medo de me expor, de correr atrás dos sonhos, estou congelada. Bem agora que eu descobri que amo, algo que eu quero realmente fazer e tenho medo. O que devo fazer? A ancestralidade de força não é gratuita. As mulheres da sua família sempre realizaram. São seres perfeitos? Não. São seres em crescimento como você. Mas perceba que elas sempre realizaram, elas sempre organizaram, elas sempre sustentaram. Concorda? Então, em você existe esta força ancestral, mesmo porque você reencarna nesta mesma família já há algum tempo. Esta nova empreitada em que você quer jogar-se é o seu fluxo de energia. Provavelmente o que você definiu fazer. Então, faça. Quando você está num avião pequeno para saltar de paraquedas, tudo que você vê é o vazio lá embaixo. Confie que o paraquedas vai abrir ou nunca saltará. Sem saltar, nunca gozará da liberdade absoluta. Portadores de Alzheimer. Ô, lacrou, hein? Essa foi boa, Alzheimer chilena. avançado, quando eles Tipo fazem a Pablo passagem, eles Marçal. voltam a lembrar de si, das outras pessoas? Depois de um período de restabelecimento das suas mentes e do seu cérebro perispiritual. A doença de Alzheimer é kármica, é uma doença que vem muito junto com Coco, como é que é? Não, agora eu falei que você não estava me surpreendendo, mas agora você me surpreendeu, hein? Cheliana, a doença de Alzheimer é kármica. Puta, ira, vamos lá, com gente, que agora ficou revolta, com sério. sentimentos de violência, muitas vezes transmutados como enorme mansidão, e a máscara da mansidão é a que mais instabiliza o espírito.
Eu vou até voltar, porque eu acho que até essa moça aqui ficou Porque o preocupada espírito com que é essa um fala da Chiliana. Portadores de Alzheimer avançado, quando eles fazem a passagem, eles voltam a lembrar de si, das outras pessoas? depois de um período de restabelecimento das suas mentes e do seu cérebro perispiritual. A doença de Alzheimer é kármica, é uma doença que vem muito junto com ira, com revolta, com sentimentos de violência, muitas vezes transmutados como enorme mansidão, e a máscara da mansidão é a que mais Olha a cara da instabiliza um moça. espírito, porque o espírito que é um vulcão e que quer mostrar que é uma lagoa tranquila, desgasta-se notadamente. Então, estas pessoas desenvolvem Alzheimer também. O período que depende depois do desencarne para este restabelecimento, que sempre é tratado com enorme atenção e carinho pelos médicos do plano espiritual, médicos e paramédicos do plano espiritual, depende apenas do grau de ilusão ou de ira que aquela pessoa teve. Toda pessoa que se sente muito vítima, que acha que sempre está certa, esta pessoa desenvolve Alzheimer em maior ou menor grau. Por isso é importante o autoconhecimento e é importante também perceber suas próprias falhas. Isso propicia uma saúde mental mais duradoura. Quais são as causas espirituais? Gente, é assim, ó. Confesso que, pô, Cheliana, agora, de fato, você me surpreendeu. Eu acho complicado a gente trazer essa questão. Lembra, justamente crenças, né? Será que de fato o karma existe? Primeiro é uma coisa que a gente tem que se questionar. Se ele existe, né? Cara, como que eu vou categoricamente afirmar que a pessoa que possui Alzheimer, ela é porque ela foi muito vítima, né? Porque isso é kármico, porque ela fez alguma coisa em vidas passadas. Quero dar um exemplo para vocês de como que isso é complicado e como que essa questão do karma pode ser uma forma de manipulação e alienação também, tá? É de te manter preso no buraco, na crença. Teve uma vez, eu já falei, acho que isso em algum outro vídeo aqui no meu canal, eu não lembro agora se eu estava no mercado, se eu estava no shopping, eu sei que eu estava com uma amiga minha, e aí nisso veio, né, uma mãe lá, os pais, com uma criança, se eu não me engano, eu não sei, era algum tipo de paralisia, só que eu estava assim, com bastante dificuldade ali na cadeira e tal, e eu sei que eu fiquei olhando, e aquilo me chamou um pouco, assim, tipo, de atenção no sentido de quê? Por isso que eu falo, né, a gente tem a tendência de padronizar, né, e eu fiquei pensando, eu falei, nossa, essa criança deve sofrer, deve ser difícil para os pais, né, não sei o quê, mas será, né, porque, tipo, é foda a gente generalizar, né? Porque a gente acha que o normal de se viver é a gente, do jeito que a gente é, né? Mas se não for normal, o que é normal, né? E para isso é legal também ler o livro do Foucault, né? Bom, enfim, e aí sabe quando você dá essa viajada? Essa minha amiga veio, né, que também é ali da espiritualidade, mergulhada, não sei o quê, falou assim, você viajou com isso daí, né? Ela falou assim, mas não se preocupa, não fica comovida, não lembro a palavra exatamente que ela usou, mas era no sentido assim, tipo, você não sabe o que essa pessoa fez numa vida passada, né? Tipo assim, tá nessa cadeira de roda porque é kármico. Cara, e eu lembro que ela falou assim, você não tem todas as informações. E é justamente por isso, por eu não ter todas as informações que eu uso como argumento para essa discussão do karma. Justamente por eu não ter todas as informações, eu não posso chegar e martelar uma coisa. Então, Sheliana, é extremamente complicado quando você chega e fala assim: ah, a pessoa que tem doença de Alzheimer é kármico. Você entendeu? Você que está aqui, né, com a gente agora, por exemplo, você conhece alguém que tem Alzheimer? Né? Tem alguém na sua família ou alguém próximo? Você conhece a história dessa pessoa? Né? Então é complicado. Uma amiga minha, a gente ia trabalhar junta, né? Todos os dias, e a avó dela tem Alzheimer, né? E quando aconteceu, pô, era triste demais, porque como a gente ia e voltava, né, do trabalho junto, ela vinha contando as coisas para mim, ela chorava, ela se emocionava ao contar a história da avó dela e explicar esse processo, né? Como era também para ela ir visitar a avó. Então, é extremamente. Eu fico imaginando, por exemplo, se a minha amiga assistir um vídeo desse, né, onde a Sheliana fala que isso é kármico, que a pessoa fez alguma coisa lá em vidas passadas, essa questão da ação e da reação. É bem complexo a gente
fazer isso. E aí o questionamento que eu tenho é o seguinte, justamente, né, Sheliana, se você poderia me responder, por exemplo, se o objetivo é nos ajudar, você não acha que com essa informação você pode, de repente, prejudicar, né, alguém? Eu sei, fica esse questionamento. E quando eu falo, né, tipo, eu não tô falando com sarcasmo nem nada. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, sabe? Enfim, Rituais vamos da ver como que vai esquizofrenia e como se finalizar curar. esse assunto. Cérebros esquizofrênicos são aqueles que malversaram com a inteligência, destruíram em nome da ganância, foram grandes obsessores ou foram dementadores de muitos. O esquizofrênico tem Como é que é? Não, esse aqui eu vou ter que propícia voltar, uma saúde gente. Não, mental mais porque duradoura. puta. Quais são as causas espirituais da esquizofrenia e como se curar? Cérebros esquizofrênicos são aqueles que malversaram com a inteligência, destruíram em nome da ganância, foram grandes obsessores ou foram dementadores de muitos. O esquizofrênico tem um QI bastante avantajado, mas uma inteligência emocional muito deficitária e uma inteligência espiritual muito desequilibrada. Puta, cara, ó, perdoe a minha expressão, mas é assim, ó, é de cair o cu da bunda. Primeiro, olha a expressão que a chiliana usa, né? QI. Pessoal, alguém aqui já teve a curiosidade de saber como é que passou a existir, né? O teste de QI, como que ele é desenvolvido. Alguém aqui já ouviu falar de eugenia, lá, 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 lá. Então, assim, se você nunca ouviu, eu sugiro que você vá pesquisar, faça um estudo, tá? Vai buscar lá nas raízes, né, o que que leva à geração do teste de QI. Perceba que a Sheliana, uma extraterrestre, está usando essa palavra, né, QI. Poxa, Sheliana, você não sabe como nasce o teste de QI? Deveria saber, eu esperava isso de você. De novo, a chilena está trazendo que o esquizofrênico, né, ou quem tem esquizofrenia, está associado a vidas passadas. Foi uma pessoa muito ruim, uma pessoa que destruiu. Quando eu falo para vocês que a gente, ó, eu não sei como você tá aí desse lado, beleza? Você tá me ouvindo. Eu não sei sua situação. Eu não sei a sua situação psicologicamente, tá? Então eu tenho que ser responsável, porque às vezes o que eu tô falando na verdade, às vezes não, o que eu tô falando vai te afetar. Eu só não sei como vai te afetar. Sobre isso eu não tenho controle, mas eu tenho que ser responsável pelo que eu falo. Então, eu tenho a seguinte percepção. Enquanto a gente está discutindo alguma coisa no mundo das ideias, cara, no mundo das ideias é um vale tudo. É um vale tudo mesmo, porque, tipo assim, cara, você pode pensar o que você quiser. Eu posso pensar o que eu quiser e foda-se o que você pensa e foda-se o que eu penso. Na parte do comportamento, né? Então você tem no mundo das ideias e o mundo do comportamento. No mundo do comportamento, não, cara. Porque todo mundo tem direitos e os direitos são iguais. Pelo menos deveriam. O que que eu quero dizer com isso? Se no mundo das ideias, um exemplo, tá? A gente já sabe, né? Na história, quantas pessoas, né, já perderam e ainda perdem, por exemplo, as suas vidas por conta de racismo, de homofobia. Então, por incrível que pareça, ainda existe, né? Existem pessoas racistas. Os racistas estão no meio de nós, os racistas estão entre nós. Mas supondo que no mundo das ideias, você que está aqui comigo agora, você fala assim, cara, eu sou racista mesmo. Eu acho que o branco tem prevalência sobre o negro. Meu, se você acha isso no mundo das ideias, ok. Foda-se que você é racista e foda-se que você acha que só porque você é branco, você tem domínio sobre outra pessoa que tem a cor diferente de você. Mas no mundo do comportamento, não. Sabe por quê? Porque racismo é crime. Então, se você for pego, ou, por exemplo, se eu ver você cometendo um ato de racismo, eu vou te denunciar e você vai pagar por isso. Simples assim. Percebe? Então, no mundo das ideias, ok. Se no mundo das ideias você acha que o homem, ele também tem domínio sobre a mulher, se no mundo das ideias você acha que o homem pode ir lá dar pipoco nas mulheres, né? Se você acha que o homem pode abusar das mulheres, você acha que o homem pode chegar lá e meter 3 tapas na cara da mulher dele e tá tudo bem? No mundo das ideias, ok. Lembra? Foda-se. Se você acha no mundo das suas ideias que isso é ok. No mundo do comportamento, não, porque violência contra a mulher é crime. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar?
Então, tipo assim, a gente tem que ter essa consciência pessoal. Você entendeu? No mundo das ideias, você achar que o karma afeta isso, beleza. No mundo do comportamento, você afirmar que é assim, porque como olha como é complicado, porque eu não sei, de novo nesse exemplo que eu dei, eu não sei como você está aí desse lado, eu não sei quem são as pessoas que estão assistindo. Uma mãe, por exemplo, né, que tem um filho com esse diagnóstico, um pai, imagina se assistir isso e falar, puta, né? Ou a pessoa que está assistindo isso não está bem psicologicamente. Vamos supor ou imaginar que uma pessoa que de repente está assistindo isso, ela já tem uma ideação suicida. Cara, vocês têm noção? É complicado, cara. Você fala, pô, você já tá com a vida toda cagada, você já não tá raciocinando bem. Aí você pega e fala assim, puta, eu sou assim porque isso vem de karmas de vida passada, é muito foda, né? É muito foda. Outra coisa, né? Quando a gente fala dessa questão de karma, perceba que essa questão do karma, ela anda, né, em todas as áreas da espiritualidade, sobretudo também na questão financeira. Muitas pessoas procuram a espiritualidade pelas suas condições financeiras. Aí o que que a espiritualidade faz? Ao invés da espiritualidade educar, trazer um contexto histórico, entender também, né, que essa sociedade, né? Pensa assim, 5% das pessoas, né? 5% não, só para ficar didático, 5 pessoas possuem toda a propriedade privada e os meios de produção e 95% das pessoas estão aqui se matando, correndo atrás, vendendo é, o seu esforço, né? As suas horas para poderem, a sua força de trabalho para poder sobreviver. Em vez da espiritualidade vir trazer esse contexto, né, mostrar que esse modelo, ele mesmo, é autodestrutivo, não. A espiritualidade vai falar: você tem karma, meu filho, porque na outra vida você utilizou de uma vida de luxo e você pisou em muitas pessoas. Nessa vida agora você tem que pagar este karma. É por isso que você tem problemas financeiros. Ou você fez em outras vidas um pacto de pobreza. Pô, sendo que você tem um fato, você tem materialidade para trabalhar e mostrar também para as pessoas o problema da pobreza, caramba. O problema da dificuldade financeira. O sistema se autodestrói. Então, assim, convido vocês a levantarem esses pontos e a questionarem essas crenças. Eu estou chocada, tá? Eu não sei onde vai. Vamos ver como que vai terminar isso, mas agora sim, Então, você numa realmente me encarnação, surpreendeu, curar Shirley. difícil fica. Controlar não difícil é, desde que haja o apoio medicamentoso, terapêutico e espiritual necessários. Você comentou numa live sobre a ordem dos Kumaras do planeta. Ah, gente, eu vou parar aqui mesmo, porque ó, essa questão do Alzheimer e da esquizofrenia me chama bastante atenção. E é isso, né? Que a gente fique aqui como reflexão. Eu vou parar por aqui. Eu tô um pouco assim perplexa mesmo com isso. E aí, me fala você. O que que você achou, né? Qual é a sua visão, sua perspectiva, sua opinião em relação a isso daí? Coloca aí nos comentários para que a gente possa interagir e fazer essa troca. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até a próxima. Obrigada.